A gente não poderia falar em outra coisa nesse canal hoje, a não ser do filme Barbie. Só se fala nisso. Ontem eu fui assistir o filme e hoje eu vou fazer uma análise comportamental pra vocês. Se você ainda não assistiu, vai antes no cinema, por favor, porque esse filme é um filme importante de você ir sem muito spoiler, sem muita expectativa. Depois você volta aqui, porque eu vou contar o filme inteiro, eu vou dar um monte de spoiler. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse filme foi o marketing que foi feito dele. Por quê? Porque há um ano antes do meu casamento, que foi em março desse ano, eu já sabia que o filme ia ser lançado em julho de 2023. E eu lembro que quando eu comprei a minha agenda de 2022 para 2023, em dezembro ali, quando eu comprei a agenda e ela chegou, eu já anotei na minha agenda a data do meu casamento e a data em que o filme da Barbie seria lançado. De tanta expectativa que eu criei com o marketing que já estava acontecendo naquela época. Outra coisa que me surpreendeu muito foi que ontem, no dia da estreia do filme, quando eu tava chegando no cinema, todas as pessoas do shopping praticamente estavam vestidas de cor de rosa. E algumas pessoas estavam vestidas de Barbie, bem caricatas mesmo. Elas pareciam que estavam com uma roupinha da Barbie. Uma roupa que a maioria das pessoas provavelmente jamais usaria no seu dia a dia. E como se não bastasse, além de todas as roupas da Barbie que eu vi ali no shopping, a maioria das lojas estavam com as suas vitrines cor de rosa. Foi um marketing tão poderoso, e eu acredito que isso tenha acontecido em diversas partes do mundo, que o lançamento do filme quase que virou uma celebração, um feriado internacional. E o que é legal é que quando você vai de rosa, e eu fui de rosa também no cinema, parece que chegando de rosa lá você já incorpora mais do espírito da Barbie e você vivencia mais aquele filme. Mas vamos para a nossa análise comportamental desse filme. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre este filme é que ele me lembrou muito o estilo de filme do Shrek. Por quê? Porque ele tem várias piadas ácidas, piadas até um tanto pesadas para crianças, e ele é muito disruptivo, ele quebra várias ideias, vários preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. O filme do Shrek, ele vem como uma crítica pesada aos filmes da Disney, ele usa vários filmes da Disney como referência dentro dele, assim como o filme da Barbie usa vários outros filmes como referência ali dentro, e ele desconstrói várias das crenças que os filmes da Disney trazem para as nossas vidas, através do humor ali e da sátira em cima dessas ideologias que são plantadas em nós através dos filmes da Disney, que são mais clássicos, são mais românticos e são ao mesmo tempo mais infantis. E o filme da Barbie faz exatamente a mesma coisa, porque ele traz um humor, ele traz uma sátira para desconstruir toda a relação que as crianças tiveram com aquela boneca e todas as crenças que vieram através dessa relação que essas crianças tinham com a boneca. Então isso é genial. E eu acredito que aquela cena ali no começo do filme, que mostra várias menininhas brincando com as suas bonecas, que na época só tinham bonecas que eram bebês, e daí de repente surge a Barbie e ela parece gigante ali no cenário daquela cena, e começa uma música forte, e elas começam a quebrar as bonecas delas ali, representa justamente essa intenção que o filme traz, de quebrar crenças, né? Ali é uma transição de, crianças só podem brincar com bebês, ao invés de crianças podem brincar com uma boneca que representa quem elas queiram ser no futuro. A Barbie, quando ela surge como boneca, é isso que ela traz. Ela traz uma quebra de crianças só podem brincar com bebês, mulheres só podem ser mamãezinhas, pra crianças podem ser mulheres super poderosas. Uma imagem do que a Barbie traz. Só que o filme, ele não vem pra tirar a ilusão de que você vai ser só uma mamãezinha pra ser uma mulher super poderosa. Ele vem pra tirar a ilusão de que a Barbie vai te realmente transformar numa mulher super poderosa. Porque quando você imagina que você vai conseguir ser assim, você foge do que é real. Você foge do mundo verdadeiro, você foge do mundo real pra ir pro mundo imaginário e ilusório. Que se você acredita nele, quando você vir adulto, provavelmente você vai sofrer. E isso se demonstra muito bem no começo do filme e quando tem uma ruptura ali que a Barbie vai pro mundo real. No começo do filme, a Barbie tá naquele mundo imaginário da Barbie, que é realmente o mundo em que as crianças brincavam com as Barbies. Então, tudo ali no mundo imaginário acontece conforme a ilusão das crianças. Ela toma água, mas não sai água do copo, porque as crianças, quando dão água pra Barbie, elas não colocam água de verdade. Ela pula de um lugar pro outro, de um andar pro outro, porque as crianças, elas não fazem a Barbie descer a escada, elas fazem ela sair de um lugar pro outro rápido. Ela não tem sentimentos. As cores do filme são mais infantis ali no começo, é tudo muito colorido, é tudo muito cor de rosa. As falas e as músicas
parece quase que vai ser realmente um filme para crianças. Mas o fato do filme começar assim representa a nossa visão como crianças quando a gente brinca de Barbie. Quando a gente brinca de Barbie, quando a gente é criança, a gente vai brincando que a gente tem uma profissão muito poderosa, que a gente casou com o Ken, que a gente teve vários filhinhos e tudo é sempre perfeito. A criança ela não tem espaço para imaginar problemas ali naquela dinâmica, naquelas relações. Então no momento que a Barbie começa a pensar na morte, que ela começa a sentir frio quando ela vai tomar banho, que ela sente que ela tem mau hálito, é o momento que a criança ela começa a se conscientizar da profundidade do mundo, da profundidade das suas emoções, que o mundo não vai ser sempre tão colorido que nem ela imaginava que seria na sua infância. E aí eu acredito que o momento que ela vai pro mundo real representa o momento que a criança cai na real sobre a vida dela, aquele momento que ela tem um choque de realidade, né? Que o mundo não vai ser perfeito, que ela não vai conseguir ser perfeita como ela gostaria de ser, como todos gostaríamos de ser, mas que por mais que o mundo apresente obstáculos, apresente desafios, ele é encantador. Ele traz emoções que só um ser humano consegue aproveitar. Então o que acontece quando a Barbie começa a pensar na morte ali no filme? Vem um pensamento de morte na cabeça dela e rapidamente ela tenta negar aquilo. Nossa, eu pensei que eu tava morrendo de felicidade por um dia tão especial. Só que aquilo começa a aparecer com mais força na vida dela. Por mais que ela tente esconder aquele pensamento ruim que ela teve, ele começa a aparecer com mais frequência, ela começa a pensar mais na morte e começam a aparecer outros sinais de que a vida não é aquele encanto todo. E no momento que aparecem muitos sinais, é o momento que ela precisa enfrentar aquilo, ela precisa lidar com aquilo, senão as coisas vão ficar muito piores para ela. Isso é muito parecido com o nosso lado sombrio, né? Todo mundo tem um lado bonito, um lado legal, um lado bondoso para mostrar para as outras pessoas e para ser para si mesmo, mas todo mundo tem pensamentos ruins, todo mundo tem sentimentos negativos, só que geralmente quando esses pensamentos ou sentimentos aparecem, a gente tenta esconder eles, a gente tenta estancar eles rápido, a gente tenta não demonstrar isso para os outros de forma alguma, assim como a Barbie fez. Só que assim como a Barbie também, quanto mais a gente tenta esconder esses pensamentos, quanto mais a gente tenta esconder esses sentimentos, com mais frequência eles vão aparecendo, porque para eles sumirem não é esconder, para eles sumirem é lidar com eles. É atravessar aquele problema, passar por dentro dele, que é exatamente o que a Barbie tem que fazer ali no filme e o que nós temos que fazer quando aparece uma dor no peito, quando aparece uma inveja de alguma pessoa que a gente odeia sentir e odeia falar que sente, mas todo mundo sente, uma raiva de alguém que a gente não gosta de sentir, mas a gente sente. Então a ideia é, quando esses sentimentos aparecem, ao invés de tentar esconder eles, você precisa admitir pelo menos para si mesmo que você tem eles. E só assim você vai conseguir lidar com tudo isso dentro de você e entender da onde que tá vindo esses sentimentos e como que você pode resolver eles. Eu achei muito legal uma cena que a Barbie começa a chorar, ela se emociona e aí ela fala, nossa, é ruim, mas é bom. E é bem esse sentimento, quando a gente se liberta, quando a gente consegue chorar, né, mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja passando por uma situação difícil, normalmente quando o choro vem é porque a situação ela já foi finalizada, né? Se você termina um relacionamento, por exemplo, você chora um monte, mas aquele relacionamento ele já chegou ao fim. E aí aquele choro pode ser um choro de tristeza, mas ao mesmo tempo o choro ele ajuda a gente a se aliviar daquela dor. Então é exatamente o que a Barbie falou, é ruim, mas é bom. E aí quando a Barbie chega no mundo real, junto com o Ken, a reação deles ali no mundo é meio que uma reação de descoberta. É uma reação de uma criança saindo da sua infância e entrando na adolescência. A Barbie, ela tem uma reação diferente da do Ken, porque ela vem de um lugar que ela tem a expectativa de que tudo é perfeito, porque a vida da Barbie é perfeita na Barbilândia. Então, quando ela percebe que as pessoas sofrem, que algumas pessoas sofrem por causa dela, por causa das crenças que ela traz, que existe uma diversidade enorme de pessoas, de idades, ela se sensibiliza, ela sofre e ao mesmo tempo ela se sensibiliza por tudo aquilo. Já o Ken, que vem do lugar onde ele era rejeitado, onde ele não era visto, ele se emociona e ele vai para um extremo oposto do mundo que ele vivia. Então, o mundo que o Ken vivia era aquele mundo da Barbie em que ele era subjugado. E aí ele chega num mundo em que os homens são superpoderosos e as mulheres são subjugadas. Ele quer estabelecer aquele mundo lógico, porque ele quer sair daquele sofrimento que ele vivia ali
ali no antigo mundo dele. E aí, quando a gente fala em feminismo e machismo, o Ken ele mostra quando uma pessoa se deslumbra com alguma coisa e vai para um desequilíbrio. Por exemplo, uma mulher que quer defender as mulheres numa sociedade patriarcal. Muitas dessas mulheres, não todas, claro, elas se deslumbram com a possibilidade da mulher ter muitos poderes, da mulher ser extraordinária, que elas acabam indo para um lado daquela ideologia que acaba sendo desequilibrado e acaba fazendo mal para elas, que é o surgimento da Barbie. A Barbie, ela surge para empoderar as mulheres, para que elas acreditem que elas possam ser qualquer coisa, para que elas se sintam bem consigo mesmas. Mas esse feminismo, quando ele se desequilibra, ele faz com que as mulheres se enfraqueçam, porque elas ficam nessa expectativa de sempre serem perfeitas, de se encaixar em todos os lugares. É na profissão, é na maternidade, é no exercício físico, é com os amigos, é com os cuidados da casa. E aí querer ser tão boa assim em tudo e se deparar com o fato de que às vezes elas não vão conseguir, faz com que elas fiquem fracas. Então eu entendo esse desequilíbrio do Ken como uma fase de adolescência, que seria correspondente a nós, seres humanos, por causa disso. Quando a gente entra na adolescência, a gente tende a querer viver muitas coisas que a gente nunca viveu antes de uma forma intensa demais, que acabam nos tornando desequilibrados. E aquela intensidade toda e aquele desequilíbrio faz com que a gente se sinta mal. E faz com que a gente fique confuso muitas vezes. Porque a gente não quer voltar pro mundo da Barbie, mas a gente também não quer mais esse mundo de só os homens liderando. E eu vejo o filme como uma defesa de que o certo seria equilíbrio. Porque no final do filme a Barbie até pede desculpas pro Ken, né? Por ter subjugado ele, por sempre deixar ele de lado, por falar pra ele que só tem noite das meninas, só tem noite das meninas, nunca tem uma noite com ele. Então o Ken representa tudo que uma mulher viveu em uma sociedade machista. Porque tudo que ele faz depende da resposta da Barbie. Ele só é visto quando a Barbie vê ele. Ele só tem um dia legal quando a Barbie vê ele. Quando a Barbie não enxerga ele, ele se sente um inútil. Ele se sente uma pessoa deixada de lado, sem importância. E para muitas mulheres, acho que ainda é assim, quando o homem não vê ela se sente deixada de lado, ela não se sente importante o suficiente, ela não sabe a identidade dela, ela não sabe quem ela é. E o Ken, ele é manipulado pela Barbie da mesma maneira que muitas mulheres também são numa sociedade machista. A Barbie, ela resolve enganar ele partindo o coração dele. Então ela finge que tá na dele, finge que ele conquistou ela, e na hora que ele tá pra conquistar ela ali, tocando uma música horas e horas, ela vai lá e começa a dar em cima de outra pessoa, de outro Ken. E é o que muitos homens fazem numa sociedade machista. Na hora que ele convence uma mulher de que ele tá gostando dela, ele vai lá e troca essa mulher por outra. Eu, particularmente, não acredito mais que a gente viva numa sociedade tão extrema que nem o filme ilustra. Mas isso por conta de como eu vivo, de como o meu marido me trata, né? Não sei como são os outros relacionamentos. Mas eu sei que sim, existem muitos relacionamentos que são saudáveis e equilibrados sem existir essa sobreposição de um dos dois sexos ali dentro do relacionamento, né? Ah, o homem é mais importante, ele que manda e a mulher obedece. Ou ao contrário, a mulher manda e o homem fica quieto. Acredito que a nossa sociedade já desconstruiu bastante isso para que a gente possa ter bons relacionamentos com uma certa facilidade. E aí tem a cena em que a Barbie chega na Mattel e ela só se depara com homens. E ela fala, meu Deus, mas eu quero falar com uma mulher. E ela acha esquisito porque só tem homens, não tem uma mulher ali. E essa cena me incomodou um pouco porque eu não acredito que seja assim ainda, de só ter homens em uma empresa. Acho que empresas são bem diversificadas hoje em dia em relação a isso. E eu também já sabia que a criadora da Barbie era uma mulher, que era a Ruth. Eu já tinha lido o livro da Ruth. E a história dela é que realmente ela foi contra tudo e todos para criar a Barbie. Ninguém acreditava que uma boneca com peito ia dar certo, que ia ser bem sucedido no mercado. As pessoas achavam que essa boneca ia ser rejeitada pelos pais das crianças. E a Ruth enfrentou todo mundo e ela criou a Barbie. E a Ruth era casada com um homem que era quem produzia os brinquedos da Mattel. Então ela tinha a ideia, ele executava e depois ela vendia essa ideia no que ela era muito boa. E por muitos anos foi assim. Então quando eu vi aquela cena que só tinham homens que gerenciavam a Mattel, que é a criadora da Barbie, isso me incomodou porque eu sabia que a criadora na verdade era uma mulher. Mas depois a Barbie vai fugir desses empresários e ela entra numa sala que tem uma mulher idosa ali criando. E aí a mulher é a Ruth. E essa cena dela fugindo dos empresários, entrando ali naquela sala, é muito interessante, porque isso pra mim simbolizou como se ela estivesse fugindo dessa
essa obrigação de trabalho, 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 empresa, 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 uma coisa de eu preciso produzir, 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 que às vezes cansa, por um refúgio de algo que traz conforto para ela, mas que traz uma imagem que é rejeitada na nossa sociedade, que é a idosa. A idosa, apesar dela não ser bem vista, não ser enaltecida pela nossa sociedade, é o que consegue trazer um descanso ali para ela, fazer ela respirar, fazer ela descansar e fazer ela se acalmar. E é interessante que em um momento do filme a Ruth fala pra Barbie: o quê? Você achou que a criadora era bonita igual a Barbie? Não, eu sou uma idosa, eu tive que tirar meu peito. E essa é realmente a história da Ruth. Ela criou a empresa da Barbie, fez sucesso ali com a Mattel, só que ela teve um câncer de mama. E a Ruth, a real criadora, a história dela é: ela trabalhava com esse marido e ela não gostava muito de mulheres, ela não gostava muito de ter contato com as mulheres, porque ela acreditava que as mulheres tendiam a ser superficiais, que elas não tinham boas conversas, então ela nunca se relacionava muito com mulheres. E aí ela ficou com câncer de mama e ela teve que tirar o peito, e aí quando ela teve esse câncer e teve que tirar o peito, ela criou um produto que era uma bolsa de silicone, alguma coisa assim, pra colocar ali, pra não parecer que ela não tinha aquele peito. E nessa fase da vida dela, ela teve que passar a se relacionar com mais mulheres. E aí ela começou a se interessar mais pelas mulheres e percebeu que as mulheres não eram tão banais quanto ela acreditava. Então a própria Ruth tinha uma visão meio machista em uma época da vida dela longa. E como curiosidade, depois que ela criou essa bolsa de silicone pra colocar ali, depois que tirava o peito, ela também fez muito sucesso com esse produto, que vendeu bastante também. Tem uma crítica forte ali no filme ao consumismo excessivo e tem uma crítica forte também a fazer tudo pelo dinheiro. Os empresários ali da Mattel são representados como pessoas que só estão pensando no dinheiro. Tanto que uma hora do filme a Glória sugere uma boneca que seja uma pessoa de verdade, uma pessoa normal. E ele fala: isso é uma péssima ideia. E quando alguém sussurra no ouvido dele: não, mas vai dar muito dinheiro. Aí ele fala: nossa, uma ideia maravilhosa, eu amei a sua ideia. Eu não gosto muito dessa crítica em específico, porque ela trata o empresário, a empresa, como se fosse errado fazer algo pelo dinheiro. E como na nossa sociedade a gente precisa do dinheiro para sobreviver, a gente não pode olhar para o dinheiro como algo errado. A gente não pode olhar para uma pessoa que tem a ambição de lucrar como se ela fosse uma pessoa ruim, porque ganhar dinheiro traz coisas muito boas para nossa vida. Se você tem uma sabedoria, se você tem uma moral no lugar, não é o dinheiro que vai distorcer isso. Então o dinheiro traz segurança, traz conforto. Talvez a gente tenha que adquirir a sabedoria, uma espiritualidade, a importância das relações pessoais antes de ganhar dinheiro, para o dinheiro não corromper essas morais antes delas acontecerem com a gente, antes da gente amadurecer. Mas o dinheiro continua sendo importante, e ele ser tratado como se não fosse é algo ruim, porque faz com que as pessoas não falem sobre dinheiro, faz com que as pessoas tenham vergonha de falar que elas estão fazendo algo por dinheiro, sendo que muitas vezes elas estão e não tem problema. Então é uma crítica do filme que eu não concordo. Passar por cima dos outros por dinheiro, sim, seria errado. Agora, lançar um produto por dinheiro não teria problema nenhum, principalmente se fosse um produto de uma mulher normal. O filme traz muito, muito, muito o perfeccionismo. Ele critica muito o perfeccionismo, essa nossa ideia irreal mesmo, infantil principalmente, de querer ser perfeitos, de querer ser a mulher que tem um corpão, que não tem uma celulite, que tem uma vida perfeita, que não tem bafo, que não tem sentimentos negativos. Isso é irreal e é principalmente superficial, como eu falei, é infantil, é coisa de criança acreditar nisso. Eu vi isso muito fora do filme também, antes do lançamento, porque eu vi várias entrevistas da Margot Robbie, eu vi várias fotos sendo postadas dela pra divulgar o filme, e nos comentários eu vi várias pessoas, muitas, inúmeras, comentando que ela não tinha nada a ver com a Barbie, que era ridículo terem colocado ela no papel da Barbie, porque ela não era parecida com a Barbie, porque ela tinha traços brutos pra ser a Barbie. E eu fiquei assim com os comentários: hã? Como assim? Como assim? A mulher é uma deusa, a mulher é maravilhosa, mas as pessoas conseguiram encontrar 1000 defeitos nela para conseguir criticar. Então a sociedade como um todo tem uma expectativa muito alta, com padrões muito elevados de como as coisas deveriam ser para estar no lugar. E se a gente tenta acompanhar todos esses padrões e todas essas expectativas, e toda vez que a gente não consegue fazer isso, a gente se culpa e a gente se julga, a gente vai se colocar no fundo do poço. Eu fiz um vídeo aqui pro canal uma vez que o título era Solteira com 30 anos. E o tanto de homem que vem comentar nesse vídeo de que a mulher depois dos 30 já não é mais para se relacionar,
lá. É um negócio Peter Pan, síndrome de Peter Pan. É ridículo, é coisa de gente superficial. Pra gente ser especial, pra gente continuar bonitos ao longo da nossa vida, já que todos nós vamos envelhecer, a gente tem que adquirir sabedoria, a gente tem que adquirir conhecimento, a gente tem que passar por experiências pra conseguir ensinar os outros com aquelas experiências. A gente tem que trazer conforto e aconchego pra quem se aproxima da gente. É isso que torna a gente especial, e não a nossa aparência ou a nossa idade. E quem pensa assim são pessoas superficiais e que vivem no mundo da Barbie. Uma metáfora muito legal do filme é na hora que a Barbie tá ali na Mattel e os empresários eles querem pegar ela pra prender ela ali na caixa da Barbie, pra ela ser vendida de volta. Quando ela tá prestes a ser presa ali na Barbie, ela consegue fugir. E eu acho que isso é uma alegoria enquanto a gente acredita que a gente pode viver no mundo da Barbie, enquanto a gente acredita nesse mundo de ilusão, a gente tá preso. A gente não vive a nossa essência, a gente vive uma prisão. No momento que eu adquiro sabedoria, que eu entendo que o mundo não é perfeito e que tá tudo bem ele não ser, é este o momento em que eu me liberto. Esse momento de conhecer o mundo real é o momento de tomar a pílula da sabedoria, que a boneca esquisita dá pra ela, e enxergar a realidade, de sair da Matrix. E um dos últimos pontos que eu vou discutir aqui é sobre a relação da Glória com a sua filha, a Sasha. Ali tem um conflito de gerações, porque a Sasha ela já não acredita mais na Barbie como a Glória acreditava. Era a Glória que brincava com a Barbie quando ela era criança. E ela acredita nesse mundo de ilusões. E ela quer se prender um pouco nisso. A Sasha já é uma adolescente que quer ir contra o mundo, ela quer brigar com tudo, ela tá tentando ganhar poder ali na vida dela, ela tá tentando ganhar vida. Então no conflito entre a mãe e a filha, as duas acabam não conseguindo se relacionar porque a mãe não se abre para essa novidade que a filha tem a trazer, que é que talvez o mundo não precisa ser perfeito do jeito que a mãe sempre quer se provar sendo, e a filha não se abre para o que a mãe tem a oferecer, que é que realmente o mundo não precisa ser perfeito, mas a gente pode relaxar e fingir que ele é, pelo menos naquele momento. Então o azedume da menina, que é uma azeda ali nas primeiras cenas, e a passividade da mãe faz com que elas não se relacionem. Quando a mãe tem coragem de falar que as coisas que a filha dela observa no mundo, ela também sente de vez em quando, é aí que começa uma relação entre as duas. Que é aquele momento que ela descarrega ali pra Barbie e ela fala sobre como ela se sente sendo uma mulher, que ela sempre tem que fazer tudo, sempre tem que dar conta de tudo e que ela acaba não conseguindo. E aí o final do filme é maravilhoso, é o encontro da Barbie com a Ruth, em que ela escolhe ser uma humana e começa a passar várias imagens simples, brutas, que não são tão produzidas, de humanos vivendo momentos especiais, que são simples aqueles momentos também. Então é uma pessoa pulando em um rio, se divertindo, uma pessoa pulando de paraquedas, uma pessoa chorando. Tem vários sentimentos que aparecem ali, que ilustram que, independente de onde você venha, de como você seja, a simplicidade da vida, ela é boa em geral. Mesmo você sofrendo, mesmo você chorando, mesmo você rindo, você no final das contas tá sentindo e tá vivendo. Espero que você tenha gostado dessa análise. Me conta a sua opinião do filme. Um beijo e até o próximo.